Boa tarde a todos. Hoje eu vim para ministrar a capacitação do dinamômetro isocinético para vocês. Definição de termos. O que é dinamometria? Dinamometria é a medida da força. E isocinético. A palavra isocinético tem a ver com a cinética, que é a área da física que estuda o movimento dos corpos. O movimento dos corpos tem a ver com a velocidade. E iso significa mesma, ou seja, medida das forças em mesma velocidade. Então é medir a força sempre com uma velocidade constante. Essa é a grande sacada desse aparelho. É o que nenhum outro consegue medir dessa maneira, que é uma velocidade constante no movimento todo. Claro que isso é teórico, a gente vai ver que quando exporta os dados a cada milissegundo, essa velocidade nunca vai ser constante, porque na maioria dos protocolos tem uma parada, né, sempre uma desaceleração e uma aceleração. Então depois a gente vê esses números. Agora trazendo um pouco da história desse aparelho, inicialmente ele era voltado só para o treinamento, então ele não era um aparelho para fazer avaliação. Ele foi criado em 1967, então o sistema ainda era bem arcaico e ele servia só para o treinamento. Aí na década de 80, com o advento dos computadores, da computação, eles conseguiram englobar isso junto ao aparelho. E aí começou-se a realizar as avaliações isocinéticas. Então esse aparelho ele pode servir tanto para o treinamento, como para avaliação, como para reabilitação também. Então são três grandes campos, né, de aplicação do isocinético. E como as meninas já adiantaram, por meio desse aparelho é possível ter diversas variáveis, como torque, como potência, trabalho, força isocinética máxima, força isocinética média, várias variáveis. Hoje eu vou enfocar mais na força no pico de torque. O que é o torque? O torque é toda aquela força que provoca a rotação de alguma coisa. Então, para ter uma rotação, a gente tem que ter um braço ou uma alavanca. Então, a gente aplica uma força na extremidade ou no meio dessa alavanca e provoca a rotação. O que é torque? É a força que você aplicou vezes a distância até o centro de rotação em metros. Então, a unidade que a gente mede do dinamômetro é newtons metro, que é a força em newtons e a distância do centro de rotação em metros. O trabalho, o que seria? É essa força vezes o deslocamento realizado dessa alavanca. E a potência seria a velocidade com que se desenvolve esse trabalho. Então a velocidade do trabalho, que seria a força pelo tempo. Então a gente vê essa relação. Um dado interessante que eu posso trazer é uma avaliação que é feita com atletas. Então a gente consegue ver o desequilíbrio muscular, ver a relação entre a força dos músculos agonistas e antagonistas. Uma avaliação muito interessante é quando se mede na extensão do joelho a força do quadríceps e dos isquiotibiais. Quando a gente divide a força dos isquiotibiais pelo quadríceps, a gente consegue ver um risco de ocorrência de lesão do joelho. Então, quando essa relação é menor que 60%, a gente tem um risco muito aumentado de ter lesão no joelho. Apesar disso tudo, né, de várias dessas aplicações variáveis, o equipamento ainda é um pouco limitado em questão de velocidade desse giro que ele faz. Então, no máximo, a gente consegue avaliar movimentos de até 600 graus por segundo, o que é muito inferior a gestos esportivos. Por exemplo, um arremesso do beisebol, a gente chega até 6.000 graus por segundo. Então, é muito superior ao que é a máquina média. Um saque de um tenista, 1.500 graus por segundo. Então, é muito acima também do que ela mede. Apesar disso, a gente, tirando, né, o campo esportivo de lado, a gente consegue fazer várias medidas, tanto para aplicação esportiva como risco de lesões. A gente consegue ver várias
variáveis relativas à saúde, à reabilitação, um campo muito vasto mesmo. E com o dinamômetro a gente consegue avaliar a força isocinética, que é o que eu expliquei, a força isotônica, que é quando a gente tem a movimentação de contração excêntrica e concêntrica, consegue avaliar o isométrico, né, a força isométrica, como elas demonstraram, sem movimento nenhum. E também é possível realizar a movimentação passiva, que é muito importante para a reabilitação. Então, como tem a medida a cada milissegundo e a posição de aplicação da força, a gente consegue estudar a amplitude de movimento também, junto com a força, o que é muito importante para a área da reabilitação. Bom, depois de dar essa introdução geral, eu vou mostrar para vocês um pouco do funcionamento, né, do software, que esse aparelho ele se chama, o nome, né, da marca é Biodex, e o modelo é System 4 Pro. Tá? Aí eu vou mostrar um pouquinho como que é o software e o protocolo de avaliação isocinética do joelho. Tá? Então eu vou mostrar os materiais necessários e como realizar esse protocolo. Tá? Aí eu vou precisar da participação ativa de vocês, tá bom? Vamos aí. Não, eu tranquilo, isso aí não tem problema. Agora, é importante, né, em todo protocolo, é claro que isso a gente vai encontrar na literatura, sempre padronizar o protocolo. Lendo, né, os artigos, eu vi que poucas diferenças na padronização do mesmo movimento traz diferença de até 50% do pico de torque. Então é muito importante essa padronização. Por exemplo, se você vai dar estímulo verbal ou não, se você vai dar o feedback, né, visual para a pessoa ou não, tudo isso vai influenciar no resultado. O que eu quero testar hoje é fazer um protocolo 2 vezes com a mesma pessoa. Um a gente vai ficar em silêncio, deixar ela fazer, e o outro a gente vai estimular para ver se tem diferença ou não. Tá? Então vamos lá. Primeiro, como vocês já viram, é cadastrar o paciente. Acho que aqui eu posso passar um pouco mais rápido que vocês já viram. Acho que já viram. Eles são um pouco para... Chega um pouquinho pra frente para passar aqui, ó. Então quem quiser chegar mais perto para ver, para fazer, às vezes. A gente vem aqui primeiro, ó, nessa aba paciente, patient. E aí coloca a DD patient, né, para adicionar o paciente. Como elas falaram, as informações obrigatórias é só sobrenome, o peso e o ID, que é como a gente vai achar esse paciente depois. Quem vai ser o Vitor, Já fez isso. Já fez isso. Pode buscá-lo. Tá, depois de cadastrar o paciente, a gente busca o protocolo. Eu vou mostrar como cadastra o protocolo do joelho, que eu fiz com as idosas, que era o intuito dessa avaliação, era a avaliação da força. Então, geralmente, em idosos, a velocidade, né, de movimentação mais utilizada é 60 graus por segundo. Isso é estabelecido para fazer a avaliação da força. É claro que outros artigos usam 120 graus por segundo, mas a mais utilizada é 60, da literatura. Então eu vou adicionar aqui um protocolo. Venho na aba protocolo, como já está, e adicionar. Aqui a gente escolhe o tipo de contração que a gente quer, então que seria isocinética. A articulação do joelho. O movimento, para a gente ter um pouco da noção daquela relação que eu falei para vocês do risco de lesão, eu vou deixar concêntrica, extensão e flexão do joelho, e concêntrica as duas. Então o Vitor vai fazer força tanto para estender o joelho como para flexionar. Poderia ser diferente, ele poderia fazer força para estender e resistir à flexão. Então você escolhe tudo isso aqui no protocolo. Então vou deixar a extensão e flexão, concêntrica e concêntrica. Vou dar o nome aqui de
GPAT, joelho. Aqui é o número de séries que a gente vai utilizar para fazer o teste, né? A avaliação. E aqui, se vocês repararem, está na aba unilateral, que a gente vai testar somente o membro direito. Então a gente vai fazer duas séries, uma de familiarização de 10 repetições e a outra de 5 repetições valendo. Vocês vão ver que sempre, né, quanto mais séries a gente realiza, ou espaço, alguns dias de avaliação, o valor é sempre maior. Então, eu vou terminar a avaliação aqui por repetições. Então, na primeira eu vou fazer 10, na segunda 5 e a velocidade eu vou deixar a 60 graus por segundo. Tanto da extensão como da flexão do joelho. A referência anatômica vai ser de 90 graus. O tempo de descanso eu padronizei em 180 segundos ou 3 minutos, que é um tempo suficiente para recuperação para o desempenho da força muscular. Aqui eu vou deixar joelho e terminar por repetições. Esse cushion eu padronizei no meu protocolo como hard, então eu vou deixar ele aqui. Isso seria a velocidade de desaceleração no fim dos movimentos. Como a Jaque explicou, então o idoso vai estender o joelho, você quer que ele tenha um tranco seco, pare, né, imediatamente, ou pare um pouco mais lento? É isso. Então aqui vai ter um tranco seco porque está hard. É, porque como ele mantém a velocidade constante, vai chegar no fim e vai parar, né, de uma vez. E quando for iniciar, já vai iniciar naquela velocidade estabelecida. Mas como é só 60 graus por segundo, vocês vão ver que o movimento não é tão rápido assim. Então não tem necessidade aqui de mexer nisso. Aí eu vou salvar aqui o protocolo. Tá salvo, a gente vai localizar o paciente e depois localizar o protocolo. Então vou aqui em abrir. A gente pode pesquisar aqui o nome do paciente, mais fácil, né? Vitor Siqueira. Aí é só dar aqui, clicar no mais. E aqui eu vou ter que fechar, fazer um novo teste. Então eu venho em New. Deixa eu ver aqui. É que como já estava aberto um protocolo, tem que fazer uma nova amostragem. Eu nunca fiz isso, que sempre estava aberto o meu protocolo. Então eu vou abrir o protocolo que a gente criou. Então eu venho isocinético unilateral, joelho, GPAT joelho. Aqui ele traz algum resumo, ó, dessas informações. Eu seleciono e agora a gente já vai posicionar o paciente. Então primeiro aqui nunca esquecer do lado que você está testando, que é o direito no nosso caso. Tá, agora que a gente já selecionou o lado, a gente vai colocar o acessório no dinamômetro. Tá? E aí, como ela tinha explicado, você sempre pega aquele correspondente ao lado que você quer avaliar. Então aqui a gente tem o lado direito e uma bolinha, indicando que é o lado direito. E aqui a gente tem uma figura indicando para que membro que é, que seria para o joelho, né, para os membros inferiores. E eles até facilitaram aqui e colocaram o joelho direito. Então a gente vai encaixar aqui. Aqui o azul, como ela explicou, é para movimentar aqui o eixo, né, do dinamômetro. Eu vou colocar retinho para ficar mais fácil. É só encaixar aqui, ó, se vocês verem, tem um formato ali para encaixar certinho. Encaixo e posiciono
esse transparente junto ao eixo aqui. Fixa bem lá encostado no dinamômetro e vai colocar essa travinha. Só puxar. Então é só rosquear aqui. Bem firme, não tem perigo de sair. Tá, então agora a gente vai posicionar o paciente. Pode vir, Vitor. Pode tirar o calçado, sobe o pé direito. Só para aqui. Ele fica mexendo lá dentro. Ele fica mexendo. Ele fica mexendo, porque qual aplicação mínima de força ele vai manter a velocidade constante. Então qualquer movimento que se tiver parado, eu fizer, pode ser uma formiga que passe ali, ele vai detectar uma aplicação de força. Ali E aí? aquilo ali é a aplicação que você fez, então Foi de balançar ali o eixo, ele já identificou. identificou e começa a reproduzir. É. O ar-condicionado assim? Formiga que você vai pensar. Aí, ó, caso ele Acerta estiver aqui. Caso ele estiver balançando, se você quiser parar para posicionar o paciente, é só apertar no botão preto, que é o hold, que é segurar. Né? Aí você tira as alças aqui para o paciente sentar. Deixa eu só pôr isso aqui para baixo. E aí, ó, um primeiro detalhe importante é a cadeira estar naquela posição inicial, o máximo que ela chega aqui para frente, que é um pouco mais de 90 graus. Um segundo detalhe é sempre ver se o paciente está encostando a parte posterior da panturrilha aqui da cadeira. Então essa cadeira está muito para trás para o Vitor, vocês estão até amassando um pouco da perna dele. Aí é só girar a manivela Para frente. para frente. Não é assim? Aí para trás. Aí para frente. Aí. Ah, tá. A panturrilha não pode estar relando. Tem que estar relando, mas não tão, Tá bom assim? Muito, tá, muito zoom aqui. não tão comprimida. Aí. Tá, a gente colocou o paciente aí, agora a gente vai fixar o paciente. Pode falar. Tem que estar 90 aqui. Você fala o quê? Aqui os graus. Aqui, ó. Esses Ela graus, tinha falado de Grau de 85 posição. mesmo. Que certo. só desencosta, por favor. A cadeira aqui, ela não vai mais, tá vendo? É esse o Tá. posicionamento. É essa posição 85. padrão, né, da Uhum. cadeira. Aí pode encostar de novo. Desculpa aí, Agora a gente, gente passar vai na passar frente. os fixadores aqui. Então, aqui igual o cinto de segurança, passa por baixo do braço e fixa aqui. Puxou, colocou e sempre, igual no meu caso era o idoso, sempre pergunta para a pessoa se está muito apertado. Enquanto estiver respirando, pode continuar apertando. Porque tinha muitas idosas que reclamavam principalmente da mama, porque aperta bastante. E aí fixou. Aí a gente vai fixar o quadril. Deixa eu passar aqui. Aí divide essa. Aí A gente vai observando o único lugar que tem lá. Assim, tá bom? isso, tá ótimo. Vocês não reclamam, tá bom. E aí o último, no meu protocolo eu padronizei fixar a perna que a gente ia testar. Então a perna direita. O lugar que tem que encaixar. Não tem erro, né? Depois que você pega o jeito, você faz tudo automático. Aqui. Então agora a gente precisa colocar o joelho dele no centro de rotação do dinamômetro. Então a gente tem que. O centro de rotação do joelho é o epicôndilo lateral do fêmur. Que a gente consegue sentir aqui com o dedo. Ó. Se quiser marcar para facilitar, pode marcar. Isso aqui é uma fonte de erro muito comum nessas avaliações, porque se ficar um pouquinho para cima ou para baixo,
dá diferença. Já dá diferença no pico de torque. Agora, Vitor, você vai estender a perna para passar por cima da onde eu vou prender o seu pé, tá? Ó, estica a perna. Aí ele esticou, eu piso aqui embaixo para a cadeira movimentar. E vou até próximo aqui do centro de rotação. Pode abaixar a perna. Então tá bem distante ainda do centro de rotação. Tá um pouco para baixo e um pouco para frente. E a cadeira aqui ela é bem sensível, ela trava em vários pontos. Agora eu vou levantar ele um pouco. Na hora que desce eu falo, Thiago. Acho que mais um pouquinho só. Tá bom. O negócio parece uma luzinha, né? No centro É. do eixo. Muitos artigos falam que tem infravermelho. Porque você consegue posicionar Um pouquinho certinho. pra trás, eu acho. Um pouquinho para trás. Dá uma olhada. Porque eu não tô tendo muita noção, dá uma olhada. Um pouquinho para frente. Aí. Aí sim. Certinho, então tá no eixo. Agora a gente vai fixar o pé dele nesse Esse fixador aqui. Para me facilitar, eu vou soltar aqui o eixo. Pode pôr o pé aqui em cima, a perna. Vou elevar ao máximo aqui, aperto hold, não preciso ficar segurando. E aí, para fixar, a gente padronizou na pesquisa a 10 centímetros do maléolo lateral, aqui do tornozelo. Então eu vou tirar aqui, licença, só para a gente ver certinho. Escudo de Não, tá nada não. Melhor. Eu não ia. Então, ó, se vocês verem, tem uma regulagem aqui. Então a gente precisa marcar primeiro. Um maléolo. Claro que isso na prática você não vai precisar fazer, você vai fazer tudo automático. Aí eu vou só voltar a perna dele para facilitar empurrar isso para cá. Segura aqui, por favor. Fica aí um pouquinho isométrico, tá? Aí eu vou aproximar aqui. Vou aproximar no máximo, se não der a gente volta um pouco. Aí eu já fechei aqui de novo. Muitos dos idosos, por eles terem a estatura muito baixa, não dava 10 centímetros. Aí a gente colocava no máximo e padronizava assim. Gastar a régua. E aqui, ó, a distância é sempre aqui desse ponto, que aqui no caso deu 7 centímetros. Então a gente vai ter que fazer nessa posição. Mas se fosse, por exemplo, um jogador de basquete, é muito importante padronizar, né? Senão cada um fica em um ponto diferente da aplicação de força. Agora coloca aqui. E essa parte é a mais importante de fixar bem, porque é onde mais vai movimentar. Eu vou puxar bem, você me fala se não tá doendo, tá? Não, pode puxar. A hora que ficar branco o pé, tá bom. Esse cara gosta de sentir dor. Tem um pouco de oclusão aqui, Thiago. É, tá vendo? Mas é bom. Pronto, então o Victor está posicionado para a gente iniciar o teste. Uma coisa que eu vou padronizar com você é colocar as mãos aqui no tronco, na hora que a gente for iniciar, tá? Para não ter nenhuma influência do tronco na Senão execução você do segura teste. aqui, aí vai. É o questão tronco ajudando. de padronização, Aí o do tronco quadril. ajuda. Vai virar Mas isso. dependendo da língua. É, solto. Aí, ó, vamos deixar ele ter
o feedback visual e primeiro a gente vai fazer sem estimular ele, tá? Então aqui a gente aperta Clear Limits para limpar toda a calibração que a gente fez de posição, de outro teste. E o Away é sempre o máximo de extensão do paciente. Fica mexendo sozinho assim, né? Fica, é normal. Se não quiser que fique mexendo, é só apertar no load. É porque se você apertou ali, ele meteu. É porque quando você aperta Clear Limits, ele solta. Solta fica tudo. livre. É. Então eu vou colocar o Victor no máximo de extensão que ele conseguir. Consegue ficar assim? Deixo assim, clico em Away, 7. Agora o máximo de flexão que ele conseguir. Muitos pacientes têm redução de amplitude, então você tem que considerar isso. Então chega até aqui, assim. Apertei Hold e 7. Agora nós vamos padronizar a posição de calibração, que é a 90 graus. Claro que na prática você não precisa ficar checando tudo isso, mas como a gente está fazendo por uma pesquisa, a gente vai padronizar certinho. Então aqui eu tenho o goniômetro e a flechinha aqui sempre indica a angulação. Tá? Então eu coloco aqui no eixo aqui do fêmur e da tíbia. E vou padronizar a 90 graus. Esse parte dele aí atrapalha. Ele mexendo sozinho, ó. Então eu vou dar um jeito aqui de estabilizar a 90 graus. Aperta aqui o preto, Thiago. Tá, apertou o preto, ele segurou. E aí, Calibration Position. Então ele está a 90 graus nessa posição. E a partir daqui é só iniciar o teste. Tá? Desse peso do membro. Ah, desculpa, eu esqueci dessa parte. Tá certo. Isso é essencial que o Thiago falou. A gente tem que pesar o membro para tirar o efeito da gravidade. Por exemplo, na extensão a gravidade está contra ele, mas na flexão a gravidade vai estar a favor. Para tirar isso do resultado final, esse efeito da gravidade, a gente tem que pesar a perna dele. E o aparelho já faz isso sozinho. É só você pôr a perna dele a uns 30 graus aproximados e pesar. Agora que a gente calibrou a posição, não precisa mais do goniômetro. Porque eu vou mexer ali, vocês vão ver que o ângulo corrente, né, o ângulo atual vai variar. Então deixa eu mexer. A hora que der uns 30 mais ou menos, o senhor me fala, professor. Trinta e 33, 32, 33, 30. Aí segurei aqui com o hold. Certinho. E agora, Victor, você vai soltar a sua perna. Deixa ela bem relaxada. Aqui o normal é dar 15, E ela 18. pesa? É só apertar a limb weight nesse pezinho aqui. Certo. 22 quilos? 22. Dos idosos dava 15, 18. Mas como ele é jovem, E tem mais gordura, né? mais músculo, aí vai pesar um pouquinho mais mesmo, normal. Agora, Victor, você vai deixar os braços assim e a gente vai iniciar o teste. Esse primeiro, então, sem estímulo verbal, tá? Posso nas pontas. Quando eu falar já, você vai fazer o máximo de força para estender, para subir a perna e o máximo para baixar. Faz uma vez para você ver. Não precisa fazer o máximo de força. Faz só um movimento e abaixa. Isso, é isso. Tá? Então, 1, 2, 3 e já. Pode ir. Desce, sobe, isso. Mais forte, o velhinho faz mais. Força. É estranho, cara. Força. Na flexão tá.
Esse barulhinho é que ele contou uma repetição completa. Isso pode descansar, Victor. Você vai descansar 3 minutos. É diferente, né? Nossa, é muito estranho. Então você vai descansar 3 minutos. E na segunda, essa foi só para você se acostumar. Na segunda série, você vai fazer só assim. Aí tenta dar o seu máximo, que é essa que vai contar pro teste, tá? Alguém conta uma piada aí. Sem estímulo. É, e nesse Todo primeiro mundo- vamos fazer sem. Aí na segunda a gente Certo. faz com o estilo. Na segunda ele vai repetir, hein, Pedro? Ele vai repetir de novo 10, depois 5. É, Passar os dias aqui. Vai conseguir. Bom, esse negócio é muito engraçado. Vem aqui. Mexendo sozinho. Quer dar uma pausa aqui? Necessidade. pessoal, a capacitação. Ok, então. Menino Alce, Vai mandar pro André essa imagem aqui. Pedro, e essa foto mexe aí, Pedro? E essa foto? Quem que é esse rapaz aí, Pedro? Esse rapaz ainda tinha cabelo. Olha lá, vamos ver, vamos fazer a filmagem do cara. faz comparação. Né? O cara crachá. Não é o cara. Quem crachá? Paulo Silvino não ia deixar você entrar. Mestrado, pós-mestrado. Isso aqui é o pré e o pós. Falar que é a namorada, hein? Não, vamos O cara já começar. passou da disciplina. E tem um projeto de extensão ali que atende os idosos. E ele tá com um bom. É estranho, porque parece que você faz força no treino, não vai. Porque tá na velocidade, É, né? porque você está acostumado, né, com o aparelho de musculação, normal. Você faz força, vai pra caramba. Você vai aqui, você com força pra caramba e vai. Não tem pitch. Você viu, a velocidade não é tão mal. Sim. Vamos ter aquele problema de parar uma vez. É, falando daquele tranco seco que ele faz, aí mesmo, né? Por exemplo, a avaliação de potência é 180. Você faz uma musculação, isso não pode fazer uma vez, é mais perigoso. Tanto flexão quanto extensão. É mais perigoso para a articulação. Tem que dar uma... 20 segundos. Quer dizer, tem que trabalhar bastante. Tem as cobranças. E ainda também por ser unilateral é mais difícil ainda, né? É estranho. Posição de teste. 1, 2, 3 e já! Isso aí, o máximo que você consegue agora. Força! Beleza, pode descansar. Que ele pergunta se eu quero salvar, eu ponho que sim. Então, enquanto o Victor descansa uns 3 minutos para a gente fazer depois com o Agora é estímulo com o estímulo verbal, verbal, né? eu vou mostrar para vocês os resultados, tá? Então, como já está no paciente, no protocolo, é só vir em report, que é reportar os resultados. Se tiver melhor que os idosos, tá bom. Difícil, hein? Aqui, se a gente coloca essa opção Torque versus Position Graph, ele vai colocar todas as repetições num só gráfico. Agora, se a gente não colocar isso, ele vai colocar o gráfico separado por cada repetição. Foi todos bem interessantes, não é? Então, vou colocar todos de uma vez. E para a gente ver aqui, como não tem impressora, para imprimir a gente vai pedir para visualizar em PDF, que aí disponibiliza para você salvar e levar no pendrive. E aqui eu vou colocar avaliação compreensiva, que seria, como a Jaqueline explicou, é um número maior de informações. Tá?
A geral, ela aparece algumas, mas a compreensível ela vem com bem mais dados. Aí eu clico em print e aqui eu coloco a opção do PDF. E clico em OK. Aí ele vai perguntar onde eu quero salvar. Vou só pôr o nome do Vitor. Fez 250 BR, passou na mão. Faz aqui. Não, lá não. Aí eu coloquei Vitor sem estímulo verbal. Aí a gente vai lá na área de trabalho e acha. Tá aqui. Aqui, ó, estão todas as repetições que ele realizou na primeira série e na segunda. Não, aqui tá da extensão e aqui da flexão. Isso na primeira série. Da segunda série tá logo aqui abaixo, que são 5. Tá? Eu gosto de ver mais o outro, a outra opção, porque você vê mais separadinho cada uma delas. Aqui tá por cores, né? Então, aqui está um número correspondente à repetição. A vermelha, a primeira, a segunda, a verde e assim consecutivamente. Agora, as informações aqui interessantes que eu usei, né, no meu projeto é o pico de torque, que é o máximo de força que ele aplicou durante algum da posição, alguma delas, não sei qual é, aqui vai informar. E 12 é uns 200 mais ou menos, né, Pedro? Pra cima. 230. É. E quanto foi o dele, Pedro? Olha lá, ó, foi 190 a extensão Tá feio, hein? e 86 a Precisa melhorar flexão. muito pra chegar no idoso, hein? Pra ficar arroz tem que treinar muito. Mas eu tô brincando, Mas eu os idosos percebi, faziam eu isso, né, de percebi, 70, Pedro. 80. Não, eu sei, na hora. Eu percebi que eu Agora- não percebi o Didi, tá do meu lado, pô. Os jogadores de futebol, a média da extensão é 340, de jogador profissional, né? Os idosos com 80 É, extensão e flexão quanto? Ah, eu já não lembro que eu priorizei mais a extensão. Você já- Pedro, Pode ver. aquela relação você falou de fazer a relação da flexão para extensão para ter o valor de risco de lesão. Lesão. É isso. Aí é só Isso usa mais que dividir jogador de futebol. 86 por 190. E aí a gente tem a relação, em inglês seria H pelo Q, né? De quadros. Usa mais perna. Por quê? É, Aí se for menor que 0,6 já existe um risco potencial de lesão. Faz alguém aí na calculadora, gente. Porque o chute é 86,6. Pedro, você já viu algum desses testes do ciclista? Não, Não. nunca assisti, né? Mas na literatura tem. Tem Os os valores. valores? 0,6 dividido por 190. É 0,45. Fazem com o jogador de vôlei. Que é isso? 45%. Ainda bem que você não joga nada. Flexão e extensão, então. Porque é um parâmetro para avaliar, né, atletas. Quantos por cento a flexão é em relação ao valor da extensão? 45, então tá baixo. Tá baixo. Precisa melhorar. Tem que treinar mais posterior. Fica só Não, no. consigo, eu faço pouco. Né? Ele sabe minhas palavras? Só Que a é um extensão. desequilíbrio muscular. Sabia? Pedro, você tem risco de lesão? Cruzado anterior. Mas ele não faz esporte. Não, é só musculação. Tem que melhorar um pouco a força dos flexores. Como que você chegaria nesse Ele só lugar? treina peito e braço. Não, mentira. Hoje eu fiz perna. Hoje eu fiz perna, pô. Por isso que Não vem não. Aí ele faz o leg e a extensão e vai embora. Ah, eu só faço é um exercício pra cotonete de uma quadríceps. cabeça só. Ó, Pedro, desculpa, além Tá dessa certo. questão de risco de lesão, tem a questão de equilíbrio corporal também, né? você fala de... Equilíbrio entre a musculatura agonista e a antagonista. Ele falou. Ah, sim, é essa Ele avaliação. falou antes. Que tem Então, esse assim, cálculo, a literatura já mais, indica isso. melhor essa relação entre força do agonista e antagonista, A relação ideal seria 60%. Entendi isso aí. Eu não sei se ele falou. acho que não. Isquiotibiais deveriam ter 60% da força do quadríceps. Se for menor que isso, a relação tá com risco. O meu é fraquinho. E aí valeria a pena também avaliar a outra perna, pra gente saber se não tem desequilíbrio entre os membros. entre os membros. Antes eu já tinha. Sério?
Agora, olha que interessante, ó, a primeira série que ele fez 10, ele alcançou 140 Nm de pico de torque de extensão. Já a segunda, ele conseguiu fazer 190. Então aumentou bastante, né? Possivelmente pela ativação muscular. Agora, Se a gente repetir amanhã, aquecimento, né, de certo modo. sim. Se a gente repetir amanhã, talvez esse valor dê maior ainda. Porque A adaptação. familiarização com o teste. agora eu não sei se vocês notaram, deu a impressão que a primeira vez que ele fez, como ele não conhecia, teve um efeito de aprendizagem. Ele ficou meio, né, será que eu estou fazendo a minha força toda? Será que eu não vou E quebrar na o segunda, aparelho? e na segunda parece que ele fez com mais vontade. É muito Então o estranho. efeito de aprendizagem realmente é importante, né? É estranho, porque não se assemelha em nada com a musculação. Porque na musculação você põe força, vai. Aqui não interessa se você está pondo muito ou pouco, vai andar do mesmo jeito, então é complicado, sei lá. É Você Então, graus por agora, segundo. ó, guardem esses valores, 190. Esse valor só, né? 190 e 87. Agora a gente vai estimular ele, vamos ver se vai dar diferença. Tem que gritar na orelhinha, todo mundo chega perto e ó. Presta atenção. Se ele não ficar com a orelha lavada, Pedro, se existe uma tabela, por exemplo, assim, falando de tanto a tanto é fraco, de tanto a tanto é forte, médio, Isso tem. tem, Pelo menos para atleta pra existe. atleta. Do meu por trabalho, modalidade, né? Porque isso aí varia sim, muito. e por posição, por exemplo, do futebol, tem trabalhos que avaliam goleiro, zagueiro, lateral, volante, todas as posições. E aí tem uma média para cada uma delas. Agora, no meu trabalho, eu estou fazendo um ponto de corte para saber sobre sarcopenia. A partir de quando? De quando que se tem uma redução significativa da força que eu posso considerar o idoso sarcopênico pela força muscular que ele desempenha, né? Só que não no isocinético, na extensora. E aí a gente poderia fazer para o isocinético também. E um dado que eu avaliei, o protocolo é idêntico, é o da força de flexão, que eu não sei como usar ainda. Aí se alguém tiver interesse de trabalhar, de ler disso, aí tem o dado. Só essa relação para risco de lesão é interessante ver isso. É. Agora vamos fazer então a segunda tentativa com O estímulo verbal. estímulo verbal. Mas primeira série com 10 repetições ou não? Igualzinho a gente vai fazer. Mesma coisa, Vamos né? estimular ele nas duas. Tá. Eu treinei perna hoje de manhã. Só mostrar uma coisa antes. Se a gente vir aqui em curva, Às 6 horas, você já treinou? se a gente vir aqui na curva, professor, como a Jaqueline tinha mostrado, dá para ver os dados a cada milissegundo. Aqui a gente escolhe qual série que a gente quer. Então eu vou pôr as 5 séries, que é o teste principal. 5 repetições. E a gente aperta aqui em log to file. Então ele vai transformar o registro, né, em um arquivo de texto. Aí ele já abre aqui o tempo, o pico de torque, a posição em graus que ele estava, né, durante a execução e a velocidade que ele estava naquele momento. Então a gente vê que não é constante os 60 graus por segundo. 60.4, Logicamente porque tem a desaceleração e a aceleração de novo. É impossível manter isso. Porque o paciente mesmo pode chegar no máximo da amplitude e ficar parado. Se você não orientar ele, ele vai ficar parado. Tinha muito idoso que eu explicava e chegava, ficava lá, e agora? Aí eu falava, não, desce a perna agora. Então é muito importante explicar o protocolo para o paciente. Principalmente os pacientes de Alzheimer, né? Começa na primeira e na décima, nem sabe o que está fazendo. Sobe e desce a perna, tá? Só sobe. Esqueceu, Olha lá, se olhar a variação de velocidade, nem sempre é... Claro, na maior parte do tempo é constante, mas no término e no início dos movimentos, não é sempre constante. Tá, agora vamos fazer a segunda então. Ô, Fran, desculpa. Nem posso.
Aqui é o sobrenome dele mesmo. Siqueira. Siqueira. Fazer um pouco assim. Tá entendendo a questão de do Alzheimer com os idosos, né, Pedro? Vai treinando com o Vitor aí que você fica craque. Tô praticando, né? Pedro ainda preparado. Então eu vou colocar o protocolo certo aqui. Teste unilateral do joelho. Dou 2 cliques. Aí agora. Era pra abrir já. Você aperta naquele protocolo em cima. Aí. É, tá nele. Tem que fechar a avaliação dele aberta. Ah, acho que tem, tá certo. Tem que clicar em novo quando achar ele. Aí não esquece de colocar lado direito, limpar a calibração. Tem sempre que limpar a calibração. Sempre. Porque sempre você vai trocar o paciente, né? Aí cada um tem uma tolerância a estender mais ou menos a perna ou a flexionar mais ou menos. Quer fazer, Didi, para vocês pegar o jeito? Então esse primeiro é a flexão. Primeiro clica aqui, lado direito, né? Que eu já Aham, fiz isso. limpa lado a calibração. direito, limpar limites. E agora Agora é o away. Lembra que é sempre a extensão. sempre a extensão. Aí Vai de cá, fica mais fácil. faz a extensão até onde ele conseguir e aperta aqui. Hold, isso. Aí 7. Agora flexão. Forward é sempre Aperta de novo e já. vai até o limite. Esse Alzheimer é do Vitor, né? Aí, Que dá essa a posição de calibração é os 90 graus. Tá. Aqui nem precisa pegar o goniômetro, é só soltar aqui que naturalmente vai ficar. Uhum. É. Parkinson, né? Se não falar Ó, Alzheimer. Aperta aqui o 90, né? Não, aperta Aí, aqui. isso. Então você calibrou a posição. Agora, lembra O de peso pesar do o membro, membro, que é é. sempre a uns 30 graus, mais ou menos. Uhum. 30 graus mais ou menos. Mas alguém vai ter que ir olhando lá. Aí você pode ver Pode aqui. ir. É 40. 46. 28. Tá ótimo. Não precisa ser exato. Aí você fala para ele deixar a perna solta. Isso. Relaxa. Olha lá, tá próximo, tá ótimo. Quanto tá? 20? Pode ser quanto, Pedro? É, entre 15 e 18, dá por Tá. aí. Continue. Pode ir. E aí já vai iniciar o teste. Quando você. Ah, que ele está interpretando que é o mesmo teste. Deixa eu ver. Vou abrir ele de novo. Será que esqueceu de dar pausa aquela stop aquela hora? Não, eu finalizei, eu Ah, é? salvei. Então ele pode continuar no teste que você fez? Pode. Acho que para isso não acontecer, Esse aqui. tem que fazer, clicar em New aqui. Então eu escolho o protocolo aqui. Ah não, é New. Deixa eu ver. Não, Vitor. É novo. Aí você abre outra testagem, né? Deixa eu ver o protocolo. Aqui. Tá certo. Não, o último ali, ó. É esse daí, o que acabou de abrir, porque não tava isso aí antes. Ah, tá. Agora. Não, você tem que Ah, botar dá 2 cliques, tá certo. Uhum. Protocolo.
Aí vai lá de novo. É bom que. Não, é ótimo que treina. Treino, né? Então, direito. Aqui limpar a calibração. Aqui, primeira extensão. Agora a flexão. Agora aqui a calibração em 90 graus é só soltar, né? Deixa bem relaxado. E aqui o peso do membro 30 graus. Aí. Tá bom? Tá ótimo. Continue. Continua. Agora você aperta no Start para iniciar. E agora vamos estimular ele. A hora que apertar Start ele começa. Não, aí ele vai abrir uma outra janela. Ele Então vai- posso apertar já. Bora. Deixa eu ir pra cá no cantinho Você aqui. apertar close e ele vai começar. Tá. Então prepara. 3. Aí ele faz contagem regressiva ou não? Vai dar um tempinho, ele vai fechar e já vai iniciar. Mas você pode apertar em close. Então Que tá. já inicia. 3, 2, 1. Começa. Força, Vamos, força, vamos, força, vamos. força, força, força. Vai, força, força, força. Vamos. Força, 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 força. Força, força, força. Vamos, força, força, Vitor. Vai, vamos. Força. Vai. Força. Vamos, cara, vamos. Força. Vamos. Força, vai. Força, Ei, vai. Força. Vamos. Tá acabando. vai, mais um. Acabou. Aí descansa. E agora? Respira, Vitor. Minha vovozinha foi melhor. Quanto que ele... Não mostra aqui. Ah, já mostra, ó. Ó, foi maior. É aqui mesmo? Bem maior. Nossa. É que a Ana não gritou na orelha dele. Então você pode até gravar e deixar um alto-falante assim na cara. Professor, quando vai dar estímulo verbal, é melhor a pessoa focar em uma pessoa ou ele pode. Não, pode ser mais. É, Porque você percebeu que eles cansaram do esforço, né? O pessoal que tá dando estímulo. No fim, né? Começa a parar. Essa que vão ser só assim Agora não. agora. E vocês perceberam que teve gente que nem gritou, né? Vocês estão falando. É pra ir todo mundo, Zé? É? Quanto mais barulho, melhor. Mas isso não pode ser atribuído também à adaptação? Também, a gente Aprendizagem. não tirou esse efeito. Vamos Mas você melhorar, viu, a ó, gente faz eu uma já terceira vez 50, para saber se vai melhorar mais. 50 newtonmetros de diferença. Tinha dado 190. Na primeira já deu 240. Nossa. É muita coisa. Nem que se fosse aprendizagem, eu acho que não ia aumentar tanto assim. Sério? Eu acho que não. 230, Que a pessoa né? não tem força de vontade, né? Vem, Fazer Pedro. as coisas. 230. Aqui. É, deu 40, né, de diferença. Na Hoje verdade. ele tá só ligando, né? Mas nessa Essa feliz eu acho que que vai dar dois mais. dos que já viram o resultado já foram aprovados. Já. Falta os outros dois, né? Aonde que vê os valores desses azulzinhos que eu tinha? É. Aqui, ó. Esse total, trabalho total. É o trabalho. E que é- porcentagem de... Esse trabalho, eu acho que é da contração voluntária máxima, se eu não me engano. Agora, o trabalho é você pegar a área abaixo da curva do torque em geral. Lembra que faz os... É toda aquela área abaixo Ah, tá. É o Calcular. trabalho, isso aí. do trabalho. E a potência é a velocidade que você desenvolve o trabalho. Mas isso eu acho que ele dá a potência média, depois a gente vai ver. Mas esse protocolo não é adequado para avaliar a potência, mas a força, porque é 60 graus por segundo. É, você tinha mencionado que usa 180 graus. Por que aquele verdinho aí embaixo que fica mexendo? É de quando eu tô mexendo aqui? Tá vendo? Não.
É o torque aplicado. É de quando tá mexendo aqui. A UI, que é a extensão, o torque, que é a flexão. Ah, tá. Um lado para o outro. É que você vê que como ele tá mexendo sozinho, ele tá... Vai lá, começa. Pera aí. 5 repetições, hein? Agora sim. 1, 2, 3 e já pode. Vai, força, vai, cara. Vamos, vai, força. Desce, desce, desce. Vamos lá, Força, força. Vai lá. 261. 261. Deu 261. Tá faltando mais. 261 tinha dado 94. 190. Nossa. 94 dividido por 261. E a outra deu 86, a flexão, e agora 94. É, só que deu 94 dividido. menos de 40%. Os 2.000. A flexão não aumentou tanto. 0,36. Já deu 0,36 a relação. Quer dizer, reduziu. É. Não faça handball, nada. Futebol, nada. Ah, não, nem peteca. Fica tranquilo. Por isso que quem sabe faz, quem não sabe vem fazer pós-graduação para ensinar. É bem por aí mesmo. Se colocar pra jogar qualquer coisa é um desastre. Eu vou só mostrar agora por cada repetição. Olha lá, o pico de torque na primeira deu 265 da extensão e na segunda 260,7. E aí a gente vê aqui por cada uma das repetições. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar é que o dinamômetro ele pode ser um critério para detectar lesão. Por exemplo, quando a pessoa tem lesão no LCA. O LCA ele é responsável pela estabilidade da articulação do joelho durante toda a movimentação da articulação, né, da tíbia junto ao fêmur. E em alguns graus, entre os 45 e 60, o LCA coloca grande parte. O que Ele é é o LCA? o ligamento cruzado anterior. Ele é responsável por grande parte da estabilidade, principalmente de rotação interna e externa, nessa faixa de graus. E quando ele está ruim ou não tem ele, a articulação fica instável nessa posição. E aí dá um reflexo que desliga a contração durante essa angulação. E aí na curva, se o Vitor tivesse algum problema, daria para ver um declínio da aplicação da força, né, para vencer a resistência aí. A gente iria ver um declínio e depois uma subida da curva do pico, que é onde teve esse reflexo, que ele não tem contração, Estável, né? É uma instabilidade. Tem um artigo, depois eu até posso mostrar para vocês, é bem visível, na curva fica tipo um dentinho assim. Não é, aqui é assim. É que Mas aqui é a essa parte aqui é da da flexão, né? É diferente. Ali seria isso. Não tem todos. É mais na extensão que a gente vê. Aqui é normal? Da flexão eu não sei falar. A extensão são os maiores. Estourado só, por isso que Aí depois eu mostro isso. Manda pra E quem quiser depois também eu posso mandar o manual do Biodex, do Dinamômetro. Fazendo favor. Quem quiser depois eu mando. põe no mudo lá, também. E no drop, se possível, porque eu não tenho acesso ao mundo. Certo, é isso assim que eu queria passar. Agora eu quero, se tiver tempo de alguém quiser testar, posicionar o paciente. A gente ainda tem o que lá? Tem um artigo. É. É o Alceu André hoje? Não. São Qual artigo? 4h30 agora, 4h25. Já tempo só, senão não tá nem do café, né, Pedro? Não, assim, se alguém tiver dúvida depois eu estou disponível também para ajudar, para esclarecer.
E assim, eu só sei esse protocolo, porque foi o único que eu usei. Eu ia usar de flexão e extensão do braço no projeto, mas não ia dar tempo, eu e o professor decidimos por tirar esse movimento. Só que aí usa do mesmo jeito. É outro, Você bota o outro aparelho acessório. aqui, Não, sim, mas o protocolo, a execução, mesma coisa. deve ser parecido, É a né? mesma coisa. Isso é cinético. 10 repetições. isocinético, É só o posicionamento na mão que deve deixar bem os estranho. ângulos são bem diferentes. A vantagem disso daqui é que ele permite você fazer aqui, inclinado, para cá, qualquer lugar, qualquer angulação. Você consegue fazer aqui. Não tá no mesmo lugar. É que deve ser bem estranho. Verdade, Por exemplo, se você for fazer igual aqui, são dois flexão, acessórios, extensão um de para apoiar o gelo, no cotovelo caso, e o um posicionamento da mão tem uma influência. Né? Então, as outras musculaturas têm mais na Você pode força. deixar ele inclinado. Porque se você faz aqui, você tem um pouquinho de influência de antebraço, braço radial. Né? Quando você faz por tríceps, você praticamente não tem influência de antebraço, nada aqui. Você vai ter Não que tem uma ir diferença. Né? Ideia de estudo, de um né? protocolo que não fixe a perna testada. Isso aí dá pra fazer depois aí. Porque você não vai poder ter Como uma coisa essa adicional. sensação. Se Você conseguir vai fazer trabalhar o que vocês têm que fazer, já tá ou ótimo. não, né? É Esse absurdo, isso é influencia. Você fica trampo. Os eletrodos ficam aqui, ó. Ah, então E dá. aqui no Muita meio, paciência. eu acho que dá. Aí, por mais que seja Acho que vai dar, vai ficar uma melhor. avaliação Acho que por é pessoa, pensar isso uma coisa antes. demorada, né? Ele dá tempo de fazer, ele tem Posso parar aqui? até 5 anos. Agora Tem que eu você Mesmo tem lugar. 2 anos, pai. Com ele, então a gente sempre arruma direitinho as faixas, os velcros para manter mesmo. Então a gente tinha umas regrinhas lá onde a gente usava ele antes, né? Por isso que a gente guarda assim para tentar manter. Para ligar é sempre no 220, então vai ser sempre no vermelhinho. Pode ligar lá em cima, eu acho que agora tem uma tomada aqui, ó. Se quiser ligar aqui também. É? Qualquer vermelhinho tá bom. Beleza. Aí ligou lá, aqui atrás tem 2 botões verdes. Esses 2 botões verdes a gente deixa ligado, que o técnico da classe falou que podia deixar. Então a gente só liga esse daqui e aqui o CPU do computador. Como a gente mexe bastante nisso daqui, eu solto os cabos. Aí só cuidado para não ficar pisando neles. Sempre que ligar, vai aparecer uma mensagem para calibrar. Então sempre antes de mexer no equipamento em si, a gente tem que esperar a mensagem para calibrar lá. Essa é a mensagem, então é só dar OK, ele vai calibrar aqui sozinho, você espera ele terminar. Ele faz sozinho. Ele faz sozinho. Sempre tem que ter atenção de não ter nada. Não pode ter nenhum acessório aqui ainda Certo. fixado, tem que deixar ele quietinho para calibrar. Aí ele já abre o programa sozinho. Essa mensagem ele tá dando porque ele tá falando que tá com muito dado. Então eu vou ver com quem já coletou para ver se a gente pode excluir alguns testes. Uma coisa tem vários protocolos já, porque mais de uma pessoa usava. Então não pode excluir de jeito nenhum os protocolos, porque senão todos os testes que usou aquele... Oi, Thiago! Todos os testes daquele protocolo somem. Então é melhor não mexer nos protocolos que já existem. Eu vou pôr aqui não, só pra gente mexer. Então aqui é bem simples. Aqui você vai escolher o paciente na primeira etapa. Se for alguém que já existe, é só abrir, que você já cadastrou e escolher mesmo o paciente. Então eu vou pegar um dos meus, por exemplo, esse daqui. Tem que esperar ele pensar, porque senão chega lá no final ele dá erro, tem que voltar do começo. Cadastro novo, Jaque. Oi? Cadastro novo. Eu vou cadastrar só para mostrar. Aqui eu abri então o paciente que já existe e vou pôr new. Só isso. Se não tiver ainda cadastrado, é só adicionar. As partes que estão em vermelho são obrigatórias. Então é obrigatório colocar o sobrenome, o peso do paciente, a identificação, né, que você vai utilizar, se é homem ou mulher e se tem algum lado envolvido, algum lado que tem prejuízo. A gente coloca ainda a altura, a data de nascimento, o primeiro nome e aqui o lado dominante, que é importante para o nosso trabalho.
Então, esses são os campos que a gente usa. Cadastrou, é só salvar, o paciente vai estar lá. E é só abrir para fazer quantos testes quiser. Quer cadastrar alguém? Pode cadastrar. Quem que vai fazer o teste? É o Vitor? Vai lá. Sabe o peso, Vitor? 86. Siqueira, né? Vitor. Coloca só isso, porque se for o nome inteiro vai demorar um pouquinho. Tem 3A seu nome? Vitor Antônio Assis Alves Siqueira. Aí na nossa pesquisa a gente põe a altura e põe o peso. Mas o obrigatório é só o peso, se quiser. 86. Se é homem ou mulher aqui. Ele é TOT também, se A quiser. gente escolhe pra ele. Não. Qual é a sua altura? Depois feminino. Sua altura? Acho que é 1,70, cravado. Aí E se que tem unidade já é alguma... lá? Já é em centímetro ou em metro? Já não, é sem a vírgula, em centímetro. Aí aqui, se quiser pôr a data de nascimento, mas não precisa, se não quiser. 22/6/94. Aqui ele manda pôr o mês primeiro, a gente coloca, mas vocês que decidem também. Se quiser. Seria 6/22 se com não barra. sai ao contrário. É o sistema americano. Não, tem que pôr a barra. 22. Tem algum lado envolvido? Comprometido? Aí põe nenhum e põe no ID. Como vocês vão chamar. Igual no meu, eu coloco DRJ e o sobrenome da pessoa, underline o sobrenome da pessoa. Então, quando eu abro lá os pacientes, eu sei que todo DRJ é meu. Aí não preciso ficar procurando nome por nome. No sobrenome que você põe? No ID, na identificação. no Pode quê? ser no ID aqui, ó. ID, tá. Identificação. Ah, tá. É só pra ficar mais fácil, porque aí como muita gente vai usar, se você bater um PL, eu sei que todo PL no início é meu, entendeu? Só pra ficar Como mais para fácil. você nomear banco, né? Isso, Nomear banco, isso. você sabe que o banco que é o seu. Isso daqui vai ser a sigla que vocês vão usar para identificar que são vocês? Então, salvou, pronto. Aí é só abrir lá. Siqueira, né? Vai estar por ordem alfabética, sempre do sobrenome aqui. É que eu tô sem meu óculos, você consegue enxergar ele? Tá vendo aqui, ó, tem PDL. PDL são os da Lu. DRJ são os meus. Então a gente já nomeia, fica mais fácil. Nil, abrir. Aí você vai identificar o protocolo que você quer usar. Pode fazer o do tronco que a gente faz? Então, ó, os meus protocolos são todos isométricos. Eu avalio 3 variáveis. O pico de torque, que é a força máxima, né? A TDF, que é a taxa de desenvolvimento de força, e o controle de torque. Para avaliar a TDF e o controle de torque, eu não consigo só com um isocinético, porque a frequência de amostragem dele é de 100 Hz, é uma frequência baixa, e ele tem um filtro de 15 Hz. Então a gente sincroniza com outro computador com módulo de eletromiografia. É que eu não trouxe computador, mas a gente tem uma saída aqui atrás. A gente conseguiu fazer um cabo que vai dessa saída para o IMG. Então, sincronizando, a gente consegue uma frequência de amostragem de 2000 Hz. E aí eu uso essa frequência para avaliar a TDF e o controle de torque. Isso aí dá para trazer a turma. Tá, então o meu protocolo. Aqui vocês vão ter que montar o protocolo antes de começar o teste. Então, se for para montar protocolo, vocês não vão abrir. Vocês vão, a mesma coisa que fez aqui com o paciente, vai fazer aqui, vai adicionar protocolo. Aí o que você pode ver? Você pode ver se vai ser isométrico, se vai ser isotônico, se vai ser passivo. O meu é isométrico, né? O do Pedro foi isocinético, né, Pedro? Aí se for isocinético, você decide se é concêntrico ou excêntrico, né, Pedro? E aqui é a articulação, que você vai avaliar. Isso é para montar o protocolo. Uma vez montado, não precisa mais fazer isso. Então, escolhi o tipo de contração, escolhi a articulação, escolhi a posição. Isso é importante para a gente ver a referência anatômica. Então, por exemplo, para o quadril, eu posso avaliar partindo do 0 ou partindo do 90. Então, a gente avalia em decúbito lateral o abdutor de quadril. Então, coloco ele em decúbito lateral e eu considero o eixo 0 graus, não considero 90. Então, isso precisa saber também.
o movimento que você vai avaliar, se é flexão, extensão, se é abdução, adução. Aqui como você vai descrever seu teste, para identificar que é o seu teste. E aqui você ainda pode ver se vai ser unilateral, se vai ser bilateral, quantas posições o teste vai ter, como que ele vai terminar, se por repetições, o ângulo, né, que eu escolhi isométrico, então eu vou fixar um ângulo, o tempo de contração, tempo de relaxamento, aqui que eu falei da referência anatômica, então eu vou ver se é 0 graus, se é 90 graus, por exemplo. Aqui tempo de descanso. Esse cushion aqui, ele é, principalmente para o isocinético, ele vê como vai ser o final do movimento. Quanto maior, mais suave o final do movimento. Então, se você colocar um aqui, vai ser um movimento seco. Vai chegar no final do movimento, aí ele já vai voltar. Agora, para idoso, a gente usava um com mais suave. Então, ele chegava no final e ia parando um pouquinho, depois voltava. Então, aqui você escolhe se vai terminar por repetições, por tempo ou por trabalho. Tudo isso você pode definir antes de começar as avaliações, dependendo do seu objetivo. Eu vou colocar um que já existe para facilitar. Então, eu vou abrir de novo só para ele não dar nenhum erro, se queira, né? Protocolo, aí o meu protocolo está no isométrico unilateral, lombar, vou colocar isométrico e extensão, então vai fazer primeiro o teste de extensão. Não vou fazer isso não. Não vai não? Tem problema? Tenho medo. Quer que eu faça? É porque eu tenho medo. Pode ser, só para ver o posicionamento. extensão. Faz igual que ele tá fazendo. Ó, aí toda vez que escolher o teste, vai aparecer esse set room, que aí é para colocar no amplitude de movimento mesmo. Nesse momento, a gente já prepara a cadeira antes, mas como a gente não preparou, vou preparar agora. Isso é para o tronco. Pode trazer um pouquinho para frente, por favor? Ó, a alavanca, essa daqui é para... Deixa eu colocar. São muitas alavancas e muito barulhento. Assusta todos os nossos idosinhos. Se pisar e empurrar, mexe o dinamômetro. Se pisar e empurrar, mexe a cadeira. Aqui inclina o dinamômetro. Então, inclina. Você vê a inclinação aqui. A maioria é a 0 graus de inclinação o dinamômetro. Pelo menos membro inferior, porque eu nunca trabalhei com membro superior no dinamômetro. Isso daqui sai, que é para você encaixar o acessório que você vai utilizar aqui. Menos para o tronco. Isso daqui roda o dinamômetro. Então vai rodar, você pode pôr para cá, pode pôr para lá. Alguns, por exemplo, para o quadril. Para o quadril eu uso a 0, assim, aí eu viro a cadeira. Para o joelho e tornozelo a gente usa 90. Para o tronco é o contrário aqui, 0 graus para cá. É muita coisa e, tipo assim, cada posição tem seu detalhe. Então, eu faço tronco, faço abdução e adução de quadril, flexão e extensão de quadril, flexão e extensão de joelho e flexão plantar e dorsiflexão. Então, se alguém precisar de ajuda com alguma dessas posições, é só me mandar e-mail que eu tento ajudar. Aí, essa é a cadeira do tronco. Essa cadeira só serve para o tronco. E ela tem duas posições, assim, que é mais ou menos 15 graus de inclinação do assento, ou a 90 graus. A gente usa assim porque na minha população idosa, 90 graus é muito desconfortável, então a gente optou por essa posição. Toda vez que for encaixar um acessório, essa bolinha que tem no acessório tem que estar condizente com a bolinha que tem aqui no equipamento. Tem uma bolinha vermelha aqui e sempre vai ter uma bolinha no acessório. Então elas têm que estar no mesmo nível. Esses dois botões rodam, horário e anti-horário, aqui o eixo do dinamômetro, e esse trava. Os dois azuis rodam e o preto trava. Isso daqui é uma trava de emergência. Se acontecer alguma coisa durante o teste, pediu para parar, só bater que trava na hora. Então coloquei bolinha para cima, vou pegar esse acessório e colocar a bolinha para cima também. Só que ele é um pouquinho chatinho, então para ele encaixar tem que abrir a inclinação. E eu não falei desse daqui, mas essa é a altura do dinamômetro. Então ele vai subir ou descer o dinamômetro. E aí a gente vai encaixar para baixo.
Aí aqui é a trava, ó. Essa trava aqui é a mesma dessa daqui. Então essa daqui vai travar os acessórios e essa trava vai travar a cadeira do tronco. Então travei aqui, vou travar a inclinação e vou travar a altura. Pronto, está travado. O meu eixo, eu coloquei lá que 90 graus corresponde aqui aos 50. Então esse é o eixo vertical que eu defini. Lá eu defini 90 graus, aqui é o meu eixo vertical. O tronco tem todos esses cintos. Cinto da Delphi, cinto do próprio tronco. Quem que vai fazer? Ah, aqui ó, tem que travar as rodinhas e tem que travar aqui também. Tudo travado. Pode sentar. Vai levar o bumbum o máximo para trás possível. Aqui o que a gente tem que ver. Todo o teste no dinamômetro, o eixo articular tem que estar alinhado com o eixo mecânico do dinamômetro. O eixo mecânico do dinamômetro sempre vai ser essa bolinha aqui. Então, o meu eixo articular que eu quero alinhar ali é a espinha ilíaca canteiro superior. Então, vai achar a espinha ilíaca. E aí vai ver se condiz com o eixo mecânico. O dele está um pouquinho para cima, então tem que abaixar ele um pouquinho. Tem uma alavanca ali que se você pisar e segurar, ela abaixa. Se você bombear, ela levanta. Mais um pouquinho. Aí deu. Então mais ou menos no nível do eixo mecânico. Agora eu vou ver aqui a escápula. Então, para ele está muito baixo isso daqui. Eu aperto esses dois lados juntos e subo. Peraí, Thiago. Isso. Pronto. Agora eu posso fixar ele. Aqui o joelho tem que estar com uma leve flexão e a coxa apoiada na cadeira. Então essa é a posição ideal do meu paciente na cadeira do tronco, que eu defini. Eu vou prender para estabilizar aqui a pelve e as coxas. Tá apertado? E aqui o próprio tronco. Sim. Para algumas pessoas tem que colocar um paninho aqui para não machucar. Abre os braços, já ainda apertado? Desculpa. Não, tô tranquilo. Quase que eu te dei um. Agora sai daí, Vai. Pronto, pode segurar aqui. Então pronto, ele está posicionado para fazer o teste. Aí então a gente vai continuar aqui, a gente vai ver a amplitude de movimento que eu quero. O meu é isométrico, ele vai travar, mas eu tenho que definir aqui onde começa, onde termina o movimento. Então aqui no tronco, sempre tem, em todos eles vai ter essa primeira figurinha aqui, que é para eu calibrar minha posição inicial. Então aqui o dele, o eixo é vertical, pode estar no 50 graus. Eu limpo os limites de todos os testes. Aí fica solto aqui, então Ele sempre solta. não tem alguém pra... porque senão... Ele cai. Isso. Vai bem assim, né? Então tá no 50 aqui é o meu eixo. Aí eu ponho uma amplitude de 10 graus. Então vem pra frente. Quanto que tá? 60. Então aqui é o meu torde, é a volta do meu movimento. Essa fitinha aqui de trás Se sempre... freia não trabalha. Pode ir pra trás. Você vai falar dela. Aí Se for sempre 40, tem que ser... sempre tem um away, sempre tem um torde. Então para cada articulação é um. Por exemplo, para o tronco, flexão é o torde, extensão é o away. Para joelho, extensão é o away, flexão é o torde também. Para quadril já inverte. O away é a flexão e o torde é a extensão. Então isso sempre está ali no começo, quando você abre o protocolo, dá para ver qual que é o away e qual que é o torde. Aí é só continuar. O tronco, ele não tem correção da gravidade nesse equipamento. As outras articulações já tem. Então, nas outras articulações, vai ter outro quadradinho aqui, que depois, quando o Pedro mostrar, vai aparecer, para você pesar o membro, né? Então, aí continua, vai aparecer essa tela.
Nessa tela é só apertar Start, vai aparecer uma outra mensagem para começar o teste. Eu faço controle de torque, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente vê o controle do movimento. Então, se você clicar aqui na tela, vai aparecer duas faixas. Então, primeiro eu faço a força máxima, 3 contrações de 5 segundos, com 30 segundos de repouso. E depois eu faço esse controle de torque. Pego 50% e 10% da força máxima, coloco essa faixa e peço para ele manter durante 15 segundos a força dentro dessa faixa. Então é um recurso que você pode utilizar também. Então, ó, dei Start. Como o meu teste é isométrico, ele tem que travar na amplitude que eu escolhi lá no protocolo. Não travou? Então pronto, agora explica para o paciente, Thiago, vai fazer força para trás, tenta usar menos as pernas e mais o tronco, tá bom? A hora que eu falar, tenta usar o menos possível a perna e mais o tronco. A hora que eu falar, já. 1, 2, 3 e já. Vai! Força, 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 força. É isso. E aí o meu protocolo tá com repouso de 30 segundos. Depois eu repito mais uma vez, repouso de 30 segundos, repete mais uma vez. E é só isso. Vamos só fazer para depois eu mostrar como eu tiro os dados. Vai fazer de novo para trás, o mais rápido e o mais forte que conseguir. Você acaba usando um pouco o pé, né? Acaba, Prepara. 3, 2, 1. Força para trás. Força, 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 força. Respira durante o teste. Só mais um. Senhor Vitor Siqueira. São 10 quilos mais pesados. Sério? Não é possível. Vai mentir que ele é Ô, forte. louco. Só vai dizer que ele é mais forte. Aí prepara mais uma vez para trás. Tenta usar menos a perna. 2, 1. Força para trás. Força, 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 força. Ô, Thiago, tem idoso que faz mais de 170, hein? Terminou o teste, é só dar yes. Se quiser repetir, dá no e repete tudo de novo. Aí tá, fiz o teste. Quer que eu te solte? Gostou da cadeira? Quer ficar aí? É, né? E normalmente o paciente fica olhando a tela? Ou então, depende do que você vai fazer no seu estudo. Meu estudo é com feedback visual, então ele sempre olha. Então a gente leva pra cá, ou então virar pra cá quando é pra joelho, vai mexendo. Aí fiz o teste, quero ver o resultado. É só eu abrir o paciente de novo. Aí ele já não dá direto? Ele dá direto. Ah, tá. É que eu só tô mostrando, tipo assim, você fez todas as avaliações. Quero voltar para ver o resultado. Você busca o paciente de novo. Siqueira. Vitor Thiago Alves. Aí você escolhe o teste. Então aqui a gente fez 2 vezes incompleto. Então esse teste que foi para valer, que a gente fez. Então eu seleciono o teste, venho aqui no report. Ele vai dar essas 2 opções. Aqui é uma simplificada, uma tabela simplificada. Vai ter pico de torque sobre o peso em porcentagem, né, do peso corporal. No caso do isométrico, isso. No isocinético ele dá mais coisas. E o impulso, que é o que a gente usa, e essa relação agonista-antagonista, aqui eu só fiz extensão, então ele não dá. Se eu fizesse extensão e flexão concêntrica, ele daria. E aqui eu posso ter a expandida. É que no isométrico não tem muita coisa, então não difere muito a resumida da expandida. No isocinético tem mais coisas. Ah, não quero usar isso, eu quero o dado bruto. Então é só eu vir aqui, ó, na curva, log to file. Eu tenho o dado bruto, eu posso exportar esse dado bruto também. Aí tá a cada milissegundo, né? Isso, por milissegundo. Então a frequência de amostragem é... Joga no Excel? Dá pra jogar. Aqui ele dá tempo, torque, posição anatômica vai ser sempre a mesma, e velocidade. E é isso. Aqui da cadeira tem várias opções que você pode mexer na cadeira. Assim geralmente é joelho. Para tornozelo, geralmente a gente só inclina e põe um outro acessório para apoiar o pé, que é esse acessório aqui. Então apoia aqui. Aí tudo tem trava, tudo tem alavanca, então você trava a rotação dele, trava aqui para ele não sair. E essa é basicamente a posição do tornozelo na cadeira, né? Depois tem a posição no pé.
Aí aqui, além disso, você pode rodar a cadeira, então você puxa isso daqui para trás e roda a cadeira. Para fazer o quadril, eu rodo a cadeira, você acho que aparece aqui. É para ver a rotação. Aqui embaixo, ó, a 0 graus, tá vendo? Ela tá. Então eu uso a 0 aqui e inclino completamente, viro uma cama. Aí para usar o quadril, tem que pôr uma trava de segurança, que é essa daqui. Então tem que encaixar aqui embaixo, encaixar aqui em cima e deixar aberta aqui. Na hora que o paciente deitar, ela vai dar segurança que isso daqui não cai. Nunca caiu, mas... Inclinação, rotação. Aqui a inclinação para o tornozelo, eu uso a 70 graus. Então eu inclino aqui, aparece aqui, ó. A 90 graus, teoricamente, é 85, aqui, e eu uso aqui pro tornozelo. O paciente sentou aqui, para fazer o joelho eu preciso que ele encoste aqui assim. Então dá para eu afastar o encosto também. Tem uma alavanca aqui, ó, uma rodelinha, que ele aproxima, se o paciente for mais baixinho, ou afasta o encosto. Agora o ajuste de altura, que eu posso apertar igual o dentista ou abaixar. E é isso. Aí cada posição tem seu segredo. Pra tirar aqui, fica mais liberar, tem que soltar todas as travas. E fica mais fácil quando libera. Volta aqui no set room e libera os limites. Aí ele sai mais fácil. Daqui no eixo. Sem apertar o dedo. Por favor. Puxa, aí sai mais fácil. Tem alguma coisa. Premiana. Coitada. Tá igual eu prendendo o dedo. Não, além de fazer favor, você quase não apanha. Né? Você só emprestou o nome, Vitor? Não, eu tenho que fazer isso aqui, cara. Nem fazer o teste prestou? Não, eu tenho a hernia lombar, tem medo, né? Vai que... Mas é difícil Flexão falar é tranquilo. que tentei só que o leg press junto. Ainda ouvi que o velhinho fez melhor que você. Pô, mas foi mesmo, Thiago. 170 foi fraquinho. E ele tá 10 quilos acima dos dados. Aí aqui, uma vez que limpou os limites, tirou o acessório, tá tudo livre, é só continuar. Ele vai dar essa mensagem, mas você já acabou o teste, só fala que sim. Fecha tudo e desliga como computador normal. Não tem segredo. Só lembra de desligar o botãozinho preto de lá e tirar da tomada. Enfim. Muito fácil. Era isso que precisava falar? Não sei se quer falar mais alguma coisa. Ok. Muito obrigado. Mas assim, a gente está aqui, se alguém tiver alguma dúvida pontual, pode vir assistir essa palestra, porque eu acho que na prática acaba vendo algum detalhe que aqui a gente... Fala um pouquinho dos projetos que vocês estão tocando, o que vocês estão fazendo. O nosso projeto ele engloba 2 grandes grupos, né? Desculpa, só falar a Luciana. Luciana. Você é a Luciana, né? Isso. A Luciana está fazendo o pós-doc com a professora Daniela. Pós-doc, você é da Universidade da Unesp de Botucatu. Da Unesp de Botucatu. Está passando um tempo aí para fazer o pós-doc. E daí meu trabalho especificamente é fratura vertebral. Daí eu faço parte do projeto da Jaque, na verdade, porque eu avalio só a parte do tronco. E todas essas técnicas que a gente aplica aqui são seguras para a população, né? Isso que é importante para a gente ressaltar isso. Então a gente trabalha focando, aí a gente quer traçar o perfil muscular desses indivíduos com fratura vertebral. Tem as nossas ICs, que são desmembramentos dos nossos trabalhos, que a gente quer fazer um perfil cinésico-funcional de todo esse paciente. E a Jaque, ela mexe também com essa parte do idoso, mas ela quer ver todo o perfil muscular relacionado à queda, né, Jaque? Queda e capacidade funcional. Tem longitudinal. história de queda, questionário, história de queda. A gente faz o questionário e é longitudinal. Então eu avalio no primeiro momento, depois eu ligo mensalmente, aí 6 meses e 12 meses eu reavalio. Nada de intervenção.
Nada de intervenção, só Só assim, um observacional. processo natural. Processo de natural. regeneração, no caso. É que o isocinético... Com idosos, né? Com idosos da comunidade. Quanto tempo esse longitudinal? 1 ano. Mas a parte motora da função muscular em si eu só avalio no início. Então eu acompanho quedas e capacidade funcional. Aí é por testes de controle postural mesmo. Mas você não faz um pós-teste? Não, no isocinético não. Não? Não. Que pena. Não dá, é inviável, porque... Muito cansativo. Isso eu esqueci de falar. O ideal, assim, nas pesquisas que a gente tem visto, é fazer pelo menos 2 dias. Um dia só de familiarização e um dia do teste para valer. Então, eu avalio 10 grupos musculares, é muito cansativo para os idosos. E eles vêm 2 dias só para isso. Então, alguns das 6 meses, eu ligo para eles voltarem para refazer os testes de controle postural e capacidade funcional. Eles só não vai ter aquela máquina. Então, tipo assim, já tem uma perda enorme. Só reavaliando isso, o isocinético eu não ia conseguir fazer. As nossas avaliações giram em torno de 2 horas, 1h30, 2 horas. Imagina. Por cada por paciente, né? Mesmo o teste em si. Para fazer grupos de exercício 5 e 5, então, o problema é a aderência deles, né, à pesquisa. Geralmente, tem uns que participam daqui dos grupos da Educa. Então, esses, eu sei que quantas vezes eu chamar, quantas vezes eles vêm. Mas meu N é grande, é 130. Então, tipo assim, eles, geralmente, os sedentários já não participam, né? Isso é um problema da pesquisa. E os outros tem alguma coisa que falam assim, mas eu não vou ter que vir toda semana não, né? Para classificar, você tem um nível de limite mínimo de fragilidade dos idosos, a partir de que momento que ele está... A gente faz os critérios da FRID, o fenômeno. Eu ainda não consegui tabular, mas a gente faz os critérios dela de fragilidade. E a faixa está acima de 60 até? Eu priorizo até 80, porque acima de 80 entra em super idosos, aí é nítida assim a diferença quando faz isocinético com uma pessoa de 60 e quando faz com acima de 80. É grande, muito grande a diferença mesmo. Então, para não ficar uma variabilidade muito grande, eu faço entre 60 e 80. E assim, tem muitos pacientes da JAC que estão junto com a gente também. A gente faz o levantamento também da posição corporal convexa, todo o levantamento radiográfico desses pacientes. E é interessante porque você tem um amplo leque e a proposta nossa do projeto da fratura vertebral é dar continuidade de protocolo de tratamento e assistência de educação física depois. A gente está conversando com o professor Carlos Roberto, e da gente está fazendo o desenvolvimento mesmo de assistencial após. A gente montou um protocolo de fraturado vertebral que vai ser dessas pessoas que estão trabalhando com a gente aqui, e depois isso vai ser o pós, porque mexer com osteoporose, não sei se vocês têm essa linha de pesquisa aqui, exercício é só depois de 7 meses para ter uma densidade óssea ser aumentada. Então a gente quer ver qual que é a ligação realmente desse perfil muscular com esse perfil ósseo que a gente encontra aqui no HC, né? Que são pacientes que frequentam o HC então, e de comunidade. O problema de estudo é que isso ainda não é conhecido. Não é. O perfil muscular do indivíduo que tem fratura vertebral a gente não sabe a diferença de que tem e de que não tem. Porque não tem isso na literatura. Mas você só pega pacientes que com ocorrência ou não, na verdade a gente vai ter o grupo controle. Esse paciente é um paciente que vem do ambulatório lá de endócrino, do professor Franzé, e a gente faz o levantamento do glucério na triagem radiológica. Daí esse paciente vem pra gente, a gente faz os testes, a gente não sabe se esse paciente tem fratura ou não. Então todos os nossos protocolos são segurados, mesmo se você falou que você tem hernia e tudo, mesmo você fazendo um isométrico, ele não vai te atrapalhar por conta dessa movimentação. Eu não sabia o que era, eu fui pensando, vou ter que ir muito para trás, não vou fazer nada. Porque assim, esses testes a gente sempre fala para os idosos, o equipamento não oferece resistência, então vai no seu limite. A gente fala força, mas a gente deixa isso bem claro para não ter problema. Então, que como eu não sabia, eu muito mais que isso de extensão eu não consigo. Não, mas então, assim, é legal vocês que estão agindo, né? Vocês vão começar a usar os aparelhos e tudo, já traçar um protocolo de realmente como vocês vão querer,
para poder realmente segurar o paciente no sentido da segurança pessoal dele e de vocês terem realmente os dados que vocês querem, né? Porque é muito rico o aparelho, então é muita coisa que a gente... Exatamente. E a gente está às ordens aqui para alguma dúvida pontual, se Esse quiser tutorial, acompanhar. depois se coloca no Moodle. Eu vou pedir para elas, para a Luciana Prádio aqui. Ele assim, é bem claro, esses botões que eu mostrei, sabe? Eu acho que é mais rico. Tá. Porque vai ver com o paciente real, vai ver a gente... É que assim, esse tutorial é só em relação ao equipamento mesmo, que eu mostrei, botão, alavanca, só coisa assim. Posicionamento de paciente não tem aqui, porque depende do protocolo que você escolher também. Claro. Então assim, a gente trabalha já há 4 anos com função muscular de membro inferior e tronco. Então, se alguém tiver alguma... Foi difícil eu conseguir ajuda, então eu ofereço a minha, porque facilita bastante. Aí são esses grupos que eu avalio, o tronco, o quadril, o joelho e tornozelo. Quem que vai mexer com isso vai ser o Didi, o Vitor. Flexão e extensão do joelho. O joelho é mais tranquilo, Quantos graus que deixa o... Geralmente na literatura a gente usa assim mesmo, 90 vou fazer graus. também. O Pedro vai mostrar. Uhum. E aí, por exemplo, para o isométrico, pela literatura, eu uso fixado a 60 graus. Então aí no isocinético eu não sei a amplitude que vocês usam, mas eu uso a 60 graus. Todas as minhas avaliações são isométricas. Que aí eu não sei se vocês conhecem TDF, a variável, taxa de desenvolvimento de força, é uma variável que se assemelha à potência muscular, só que não tem um movimento, é na contração isométrica. Então eu vejo quão rápido o músculo consegue gerar tensão no início da contração. Então é no máximo a 200 milissegundos do início da contração. Então isso a gente faz pela parte isométrica. Mas eu só consigo fazer isso sincronizando com outro computador, só pelo isocinético eu não A consigo. diferença da potência é... Não tem o movimento, né? Não tem a velocidade. Eu vejo a inclinação da curva em vez de ver a velocidade. Entendi. Tá legal. Perguntas? Os pacientes têm medo? Alguns têm, principalmente porque é muito barulhento se você se ó. Aí ele fala, vai cair, vai quebrar. Então antes de colocar ele aqui, a gente já explica, ó, a máquina é barulhenta, vai fazer bastante barulho, mas não vai cair, não vai quebrar. Não se assuste. Geralmente eu não prendo meu dedo. Isso não acontece. Surpreender sem correr. Ai, meu Deus. Assim, depois que você se habitua à máquina, é mais fácil ainda fazer sozinho do que quando fica muita gente. Porque um puxa pra lá, outro puxa pra cá. Um atrapalha o outro. Acaba atrapalhando, mas dá certo. Assusta um pouco no começo, mas dá certo. Muito bom, muito obrigado pela Imagina. essa disponibilidade de vocês, viu? Aqui, tá bom? Elas estão fazendo aqui 4 horários na semana, né? É só agora que a gente está querendo dar um gás para Terminar até poder dezembro. terminar até dezembro. Então, tem os horários aí, se vocês puderem, Didi, você e o Vitor principalmente, combinarem com ela. A gente avalia de segunda e sexta tarde, terça e quinta de manhã. Dá umas 4, Terça e quinta. dá umas 4 e dá 8 meio-dia. Aí tem que ver o dia certinho, porque assim, o primeiro dia, como eu disse, é só familiarização. Então, para não estressar muito o idoso, a gente faz uma contração de cada. No segundo dia, esse protocolo que o Thiago fez. Então, são 3 contrações de 5 segundos cada. Mais o controle de torque, que eu falei que é aquele das faixinhas. Aí são 2 contrações de 15 segundos cada. Se ele vier e já fazer, quer dizer, você explica, ele experimenta uma vez e já faz o teste. Não, mesmo assim, eu trago rende mais? Renderia mais pelos estudos que a gente fez até hoje, porque eu trabalhei com isso no meu mestrado. As críticas que vêm depois a gente não consegue publicar. Porque falar, será que isso é efeito de aprendizagem? Porque o protocolo é esperar, é a familiarização. Tem estudo que fala que o ideal seria fazer 3 familiarizações, 3 dias de familiarização e depois o teste, mas sem viagem. Aí você perde mais. Perde. Aí então a gente faz pelo menos 1 dia de familiarização e o segundo dia não pode passar de 7 dias, porque senão aquela familiarização também não resolveu de nada. Então a gente separa o primeiro do segundo de 2 a 7 dias. Certo. Já, esses 30 segundos do intervalo já é o protocolo mesmo. Isso foi o que eu defini. Não, eu peguei a literatura que era pertinente à minha população e eu defini isso. Você que define, eu quero dar 1 minuto de repouso. Isso você pode definir. Isso a máquina permite fazer. Aí vai tudo da literatura e do objetivo de vocês. Sempre é bom você estabelecer isso com base na resposta de recuperação fisiológica, né?
qual a demanda que você teve e tempo de recuperação daquilo. Beleza. Mais alguma coisa? Muito obrigado a você. Imagina. Obrigado. Tá bom?